E o quê? O que fez? Mais um dia, nós nem pode se lembrar. Tem os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos no meio da rua apreciar a demolição. E aí? Você, vai lá. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei. Os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. E aí? Por quê? Por quê? Aonde? E pra esquecer? Vamos dar mão, vai! Saudosa maloca, maloca querida, lindidão que nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa, como a vida é saudosa. Bom, conforme prometido, nós estamos iniciando contação de história para adultos, um projeto do Londrix por um Brasil de leitores. Hoje, como sempre, eu trago alguma coisa sempre muito especial. Essa música de abertura é um carinho especial que a gente faz às memórias, né? Saudosa vida e o que seria a nossa vida sem as memórias. Eu estou, assim, emocionada de trazer para vocês o lançamento do livro do Fernando Giménez, Nos Tempos do Giménez, de Fernando Antônio Prado Giménez. Nos tempos do Giménez, para quem é de Londrina, a gente nem precisa explicar muito, né? O Giménez era um supermercado na Rua Paranaguá, em Londrina, durante anos, né? Como um negócio familiar, ele cresceu, ele teve amigos, pessoas passaram pelo Giménez e eu tenho grandes lembranças porque quem viveu os anos 80 em Londrina, era a Rua Paranaguá também era a Rua das Repúblicas, então a gente frequentava muito o supermercado Giménez. E esse livro é um livro que o autor fala das memórias. E ele fala tão bem que eu preferi abrir com a própria apresentação do autor. Vou ler um trechinho para você da apresentação e depois a gente vai para a primeira história. Memórias sobre cachorros em uma beira de rio. Algumas memórias são recorrentes. Contudo, com o passar do tempo, parece que elas vão se esvanecendo. A imagem que me ocorre é que elas parecem estar armazenadas em cartões parecidos com aqueles usados em testes de visão para detectar daltonismo. Ao longo dos dias e anos, elas vão se misturando com os pontos coloridos de todas as lembranças. Tornam-se contornos cada vez mais difíceis de visualizar em uma míriade de pontos de cores da vida. Parece que vou desenvolvendo um daltonismo das lembranças, em que elas, além de se esconderem aos poucos, também se parecem com sonhos. Terão acontecido mesmo? Qualquer que seja a resposta, sonho ou lembrança, constituem-me enquanto humano. São inescapáveis, mesmo quando borradas. Parabéns ao Fernando Giménez, que acabou com o título de guardião das memórias da família, herdado provavelmente da mãe, Quilda Gomes de Prado Giménez, que eu conheci já no momento da vida em que ela estava nos deixando, mas eu conheço praticamente
toda a memória da família de Menes através do trabalho cuidadoso da Kilda. A Kilda, ela guardava praticamente tudo. É inacreditável. Ela já foi matéria da Folha de Londrina, uma mulher fantástica, uma mulher que eu admiraria de qualquer maneira. Então, essa live também é um presente para a Kilda, né? Porque ela nos deixou a memória e nos deixou também, Fernando, para que perpetuasse esse trabalho. E as memórias, elas são assim mesmo, elas pertencem a uma comunidade, elas pertencem a nós, nós londrinenses, nós precisamos disso, nós precisamos dessas memórias para continuar construindo. Eu escolhi a crônica de uma desmemória anunciada. Uma memória passada de mãe para filho, de autor para nós. É uma memória onde o supermercado de Menes é palco. É bacana porque o livro, além de trazer as histórias, eu não sei se dá para vocês verem, ele traz algumas fotos, fotos da época, até algumas propagandas que o supermercado fazia, então é muito gostoso e isso realmente acaba nos fazendo viajar até lá. Aqui no mapa do supermercado de Menes, a legenda que diz: o supermercado de Menes localiza-se na rua Paranaguá, em lugar privilegiado e central da cidade. Com 30 anos de existência, firmou seu conceito como uma modelar organização comercial de Londrina. Então, o supermercado de Menes era de propriedade do senhor Cristóvão de Menes e de Kilda Gomes de Prado de Menes. E nós vamos ouvir a história crônica de uma desmemória anunciada. De repente, ela se deu conta de que está perdendo a memória. Me perguntou: você vai comprar lasanha ou vai fazer? Antes que eu respondesse, emendou: já almoçamos. E continuou: estou perdendo a memória. Esqueço e tenho consciência que esqueço. A partir daí, contou-me sobre um episódio com seu pai, que ficara completamente esclerosado. Certo dia, um velho conhecido, que não o via há mais de 40 anos, passou no supermercado de Menes, indagando sobre seu Arlindo. Meu pai lhe respondeu que era seu genro. O homem manifestou a vontade de rever o velho amigo. Meu pai alertou que ele não seria reconhecido. O homem insistiu. Minha mãe, então, o levou até a casa dos meus avós, que não distava muito da nossa, cerca de 150 metros. Ela também comentou que meu avô já não reconhecia ninguém. Lá chegando, o homem se apresentou para minha avó como um velho conhecido do meu avô. Novamente ele foi alertado da situação do meu avô. Assim mesmo, o homem quis rever o amigo do passado. Quando entrou no quarto, meu avô se dirigiu a ele. Oi, fulano! Quanto tempo a gente não se vê! Para surpresa de todos, a conversa continuou. Você me conhece, Arlindo? Claro! Trabalhamos na roça juntos há mais de 40 anos.
Ao terminar de me contar essa história, minha mãe arrematou. Será que eu duro mais 10 dias sem perder toda a memória? Minha resposta não podia ser outra. Claro, ainda vai nos contar muitas histórias, como esta que acabou de lembrar. Ela arrematou a conversa. Só me lembro do passado. Esta é a crônica de uma desmemória anunciada, que ela demore a chegar completamente, mas, assim como ocorreu com meu avô, haverá momentos que a lembrança do passado desmentirá a falta da memória. Enquanto isso, sigo minha sina de escriba, dessas memórias que ela vai relembrando, registro para que no futuro a desmemória não impere. Lembranças nos tempos do Jimenez, de Fernando Antônio Prado Jimenez. Um livro leve, com crônicas, memórias, que certamente vão aquecer o seu coração de londrinense. O Mercado Jimenez às vezes é palco principal, às vezes é passagem, mas todos nós temos uma memória de lá. Um abraço e agora fiquem com Nilson Monteiro. Corre lá no perfil dele, tá bom? Um beijo, obrigado pela audiência.